Olá, eu sou o professor Eduardo Lima, do Instituto de Química da UERJ, e esta é uma aula de introdução à termodinâmica estatística. Na verdade, eu diria que esta aula corresponde à introdução da introdução à termodinâmica estatística, porque a gente vai tratar só de alguns conceitos muito mais básicos, né? E essa aula, inclusive, ela pode ser utilizada nos cursos de termodinâmica clássica, porque aqui a gente vai ter como objetivo definir do ponto de vista microscópico energia interna e entropia. Aqui estão meus contatos, caso vocês precisem. Termodinâmica estatística, ou mecânica estatística, ou ainda, temos usados na física como física estatística e física matemática, correspondem a um ramo da física que une as propriedades macroscópicas e microscópicas da matéria, demonstrando e interpretando microscopicamente variáveis termodinâmicas. Por trabalhar com um número bastante extenso de entidades microscópicas, átomos, moléculas, íons, esse ramo da ciência faz uso de um ferramental matemático da estatística, que vai ser utilizado principalmente para calcular valores médios de populações. Então aqui a gente começa com o primeiro conceito, que é o conceito de energia interna do ponto de vista microscópico. Então a energia interna pode ser definida como sendo uma média no tempo do somatório de todas as energias, né? Essas energias seriam esses épsilons e j, tá? Que são energias em nível microscópico, de todos os átomos e moléculas do sistema. Então se a gente for olhar aqui, esse I, somatório em I, corresponde ao somatório para todos os tipos de energia microscópicas, e o J corresponderia a cada átomo ou molécula do sistema. Depois de fazer isso, a gente integra essa expressão no tempo e divide pela integral de dt, que vai ser ΔT. Na verdade, esse procedimento de integrar no tempo e dividir pela integral de dt, isso é que indica uma média temporal, né? Isso vem lá do teorema do valor médio, como calcular a média de uma função. Tá? O que está incluso, então, nesse somatório? O que pode ser esse epsilon? Bom, aqui estão inclusos, como a gente já falou ali de forma geral, todas as energias microscópicas do sistema. Então, para especificar, a gente pode falar em energias cinéticas, como, por exemplo, energia cinética translacional, energia cinética rotacional, energia cinética vibracional, ou seja, energia de movimento das moléculas. Podem ser também energias potenciais, como, por exemplo, ligações químicas e forças intermoleculares. Por que energias potenciais? Porque dependem da distância relativa entre as moléculas. E também estão inclusas aí energias relacionadas a elétrons e núcleos. Então, a própria energia nuclear está inclusa aqui. Por outro lado, né, esse cálculo não inclui energia cinética e energia potencial macroscópicas do sistema como um todo. É por isso que no balanço de energia a gente soma essa energia cinética e potencial macroscópica à energia interna, não é? E é importante lembrar que valores absolutos de U são muito altos. A gente acabou de comentar que esses valores incluem energia atômica. Então, esses valores são desconhecidos em geral, né? Não tem uma forma direta de medir energia interna. Então, o que a gente faz é trabalhar com variações dessa energia. Então, a gente trabalha normalmente com ΔU, não com U. Então, você pode me falar, mas em tabelas, como por exemplo tabela de vapor d'água, tabelas termodinâmicas em geral, aparece lá um valor de U. Mas esse valor de U está sempre calculado em relação a uma referência. Então, na verdade, ele é um ΔU. Inclusive, é importante você checar essa referência se você estiver usando dados de tabelas diferentes. Porque se as referências forem diferentes, você precisa corrigir esse estado de referência. Então, tanto para a termodinâmica estatística quanto para a simulação molecular, para o cálculo das propriedades termodinâmicas, a gente precisa de modelos matemáticos, de funções matemáticas que nos digam como que a energia de interação entre duas moléculas varia com a distância relativa entre essas moléculas. Um exemplo para esse tipo de potencial de interação, de energia de interação, é o potencial de interação de Lennard-Jones, que é um modelo matemático de energia de interação entre duas esferas, então as moléculas são simplificadas para duas esferas, em função apenas da distância relativa entre essas esferas, né, essas moléculas. Nesse caso é representado por R, que é a distância centro a centro. Tá? É um modelo então de energia potencial configuracional microscópica. Aqui aparece então esse R, como eu falei, que é a distância centro a centro, e aparece o sigma, que é a soma dos raios das moléculas. Se essas moléculas forem então iguais, né, de mesmo tamanho, então esse sigma corresponderia ao diâmetro molecular.
Logo, R igual a sigma corresponde exatamente a esse ponto em que as esferas se tocam, né, em que começaria a interpenetração dos orbitais. Okay? A gente tem aqui, então, esse epsilon, que corresponderia à profundidade do poço, né? E essa é uma tentativa, então, de representar matematicamente, porque qualitativamente a gente já sabe que é o formato da curva de interação entre duas moléculas. A gente tem aqui distâncias maiores, né? Distâncias muito grandes, as moléculas não interagem, então o potencial é zero. Conforme começa a aproximar, essas moléculas começam a interagir atrativamente, por interações de Van der Waals principalmente. Pode ter outro tipo de interação, mas aqui a gente considera interações de Van der Waals, e depois, a partir de um determinado ponto, a gente atinge o mínimo de energia e passa a ter bastante influência aqui também o termo repulsivo, né, de repulsão entre as eletrosferas desses átomos ou moléculas. Né? Então, aqui a gente tem esse epsilon que vai indicar esse mínimo de energia. Né? E esse termo aqui, atrativo, né, que diz que a interação atrativa varia com o inverso da distância entre as moléculas à sexta, isso veio exatamente da tese de doutorado de Van der Waals. E esse termo aqui, elevado à 12ª, corresponde simplesmente ao quadrado desse primeiro. Então, esse daqui poderia ser um expoente, qualquer expoente grande, podia ser 10, podia ser 20, podia ser 12, qualquer coisa que aumentasse muito rápido aqui, né, nessa distância de toque. Escolheu-se 12 por ser 6 ao quadrado, facilitava os cálculos em uma época em que os computadores não estavam disponíveis. E se a gente precisar calcular a força, então, a gente precisa derivar essa energia em relação àquela mesma distância R. Né? Pegar o negativo disso, a gente tem a força de interação entre essas moléculas, dada pelo potencial de interação de Lennard-Jones, que pode ser somado com outros potenciais. Bom, falando agora sobre entropia e a segunda lei da termodinâmica. A gente sabe que a termodinâmica estuda transformações de energia. E as leis da termodinâmica vão impor limite para essas transformações. Por exemplo, a primeira lei diz que a energia tem que ser conservada. E ela introduz uma variável muito importante que a gente acabou de estudar ali, que é a energia interna. Por outro lado, ela não impõe limites quanto à direção do processo. E os experimentos, né, a vivência indica que existem tais restrições. Então, a gente precisa da segunda lei para definir essas restrições. Ela vai ser necessária para definir a direção dos processos reais, vai ser necessária para diferenciar, por exemplo, calor de trabalho, e é usada em conjunto com a primeira lei na formulação do critério termodinâmico de espontaneidade e equilíbrio. Então, a segunda lei da termodinâmica, enunciando de uma forma mais matemática, né, existem outros enunciados históricos baseados em vivência, mas de uma forma matemática a gente pode dizer que todo sistema tem uma função de estado extensiva, derivável, contínua, aditiva em massa, que pode ser definida pela seguinte desigualdade, a chamada desigualdade de Clausius. Então, assim como a primeira lei definiu lá a energia interna, a segunda lei define a entropia. Né? Então, a desigualdade de Clausius diz que a variação de entropia, uma variação infinitesimal de entropia ds, vai ser maior ou igual à quantidade infinitesimal de calor trocado sobre T. Né? Esse maior ou igual, né, a gente sabe que o maior se refere a processo irreversível e o igual se refere a um processo reversível. Incluindo, então, sistema e vizinhanças, a gente tem que o ds de sistemas mais vizinhanças tem que ser maior ou igual a zero. É por isso que a gente tem aquele enunciado histórico famoso, né, que a entropia do universo sempre aumenta, que o universo vai ser a soma de sistemas mais vizinhanças. E aí, nesse caso, né, supondo que, então, que o sistema englobaria tudo, ele não tem como trocar calor, então o calor vai ser zero para o sistema, por isso fica maior ou igual a zero, a entropia vai aumentar. Mas vamos lembrar que a entropia de um sistema em si pode sim diminuir, né? Desde que a entropia das vizinhanças aumentem em magnitude maior do que a diminuição da entropia do sistema, de tal forma que a entropia do universo aumente ou permaneça constante. Então, de maneira análoga ao ocorrido na primeira lei, como eu já disse, a segunda lei também, né, estabelece uma função de estado que permite avaliar, então, nesse caso, a espontaneidade do processo. Logo, a gente tem que analisar a variação dessa função de estado. A gente também vai trabalhar com ΔS, não com S diretamente. Essa função é chamada, então, de entropia, e é comum, né, até em livros, associarem entropia a desordem ou bagunça, né, mas isso é uma forma bastante simplista de analisar a entropia, né, nem sempre é correto, na verdade eu diria que não é uma definição precisa e às vezes chega a ser inacurada, como a gente vai ver agora, microscopicamente falando. Então, numa visão estatística,
de entropia, né, a gente vai utilizar um exemplo aqui bastante comum, que é a expansão livre de um gás. Então, vamos imaginar que a gente tem um gás contido em um tanque isolado, né, então esse tanque contém 1 mol de gás, para simplificar, né, condicionado então numa metade desse tanque, desse recipiente, né, ou imaginando aqui nesse caso, 2 tanques com iguais volumes, a gente tem uma válvula fechada aqui. Em algum momento a gente remove a divisória entre os 2 compartimentos ou abre a válvula, de tal forma que a gente permita que o gás se expanda contra o vácuo original, né? Originalmente esse outro lado aqui, nesse exemplo, estava no vácuo, então por isso expansão livre, né, contra o vácuo. E a gente supõe que no estado final a gente chega a um equilíbrio em que aí a probabilidade das moléculas estarem igualmente distribuídas dos 2 lados é muito grande. Existe sim a possibilidade de todas as moléculas aleatoriamente se movimentarem de volta para o compartimento inicial. Assim como existe a possibilidade, por exemplo, de um pedaço, uma parte de um lago congelar em um dia de verão. Existe essa possibilidade, mas ela é muito, 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 muito pequena, né? Mas é bom a gente ter em mente que a entropia trata de probabilidade. Tá? Então, como que a gente pode obter o número de maneiras de distribuir essas moléculas na caixa, né? Ou entre esses 2 compartimentos? Bom, vamos imaginar então um sistema dividido em várias caixas. Cada uma dessas caixas representando um estado de energia I. Esse estado de energia I contém Ni moléculas. Okay? Então, tem vários estados de energia, cada um contendo Ni moléculas. E o total dessas moléculas vai ser o total de moléculas do sistema, que no nosso caso é Na, número de Avogadro, porque a gente supôs que a gente partiu de 1 mol de moléculas. E como o sistema está fechado, a gente permanece sempre com 1 mol de moléculas no total. Assim, o número de maneiras de distribuir as moléculas nos estados de energia possíveis vai ser dado por essa expressão aqui. No curso de termodinâmica e estatística, a gente vê que essa função ômega maiúsculo, né, é chamada função de partição, nesse caso microcanônica, ou também conhecida como degenerescência. Mas nesse contexto aqui, desse exemplo, isso não faz diferença nenhuma. Tá? Então, não foquem no nome, vão focar na expressão, e vocês vão ver que essa expressão parece muito com uma expressão que vocês já conhecem desde lá do ensino médio. Né? Eu tenho n fatorial, número total fatorial, e tenho o fatorial de cada um dos números de moléculas em cada um dos estados de energia que aparecem no sistema. Isso é muito parecido com algo mais simples que vocês viram antes, lá no ensino médio, como eu falei, que é a chamada combinação fatorial simples. Né? Combinação fatorial NPAP, você tem que o valor dessa combinação é dado por n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Por exemplo, como arrumar 3 bolinhas em 2 caixas? Então, a gente pode acondicionar, por exemplo, a bolinha 1 aqui nessa primeira caixa, a bolinha 2 na segunda caixa. Se eu inverter, não faz diferença para a combinação. Vamos lembrar que a ordem não altera, né? não importa na combinação. Quando importar, não é combinação, é arranjo. Né? Então, eu posso arranjar aqui 1 e 2, ou 1 e 3, ou 2 e 3. Então, com isso, eu tenho 3 combinações possíveis. Né? Se eu jogar aqui nessa fórmula, eu teria, então, meu N vai ser 3 bolinhas, e o P, né, são duas formas de condição, 2 locais para condicionar essas bolinhas. Então, eu tenho 3 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial. Então, eu vou ficar com 6 sobre 2 vezes 1, ou seja, 3. Né? Se vocês ainda não... se vocês precisarem, né, na verdade, de uma revisão de combinação, de análise combinatorial, vocês podem pausar o vídeo aqui e fazer uma busca. Existem várias aulas, vários textos interessantes que vocês podem usar para fazer uma revisão rápida. Revisou, depois volta. Aqui eu vou partir do pressuposto que vocês lembram o básico de análise combinatória. Ok? Então, voltando para essa equação aqui, eu fico com o número de mols total do sistema, o número de moléculas do sistema, né, fatorial disso, sobre o número de moléculas em cada um dos estados de energia. Repare que esses números são muito grandes, né? Imagine 602 vezes 10 a 23, vezes 602 vezes 10 a 23 menos 1, vezes 602 vezes 10 a 23 menos 2, e assim por diante até chegar no 1. Então, é um número gigantesco. E o denominador também é igualmente gigantesco. Né? Mas quando a gente divide algo gigantesco por algo tão gigantesco quanto, a gente obtém algo finito ali, talvez mais fácil de tratar. E então, por meio da termodinâmica estatística, a gente consegue relacionar essa variável que apareceu aqui, esse ômega,
com a propriedade macroscópica do sistema, nesse caso, entropia. Né? E essa relação é dada pela chamada equação ou fórmula de Boltzmann para entropia, que diz que a entropia é diretamente proporcional ao número de maneiras de arrumar o sistema. Essa é a melhor forma que eu gosto de utilizar para definir entropia. Né? Entropia é proporcional ao número de formas de arrumar o sistema, que é esse ômega. Então, eu tenho que, mais especificamente, S é igual a KB, essa constante de Boltzmann, que seria a constante de proporcionalidade nesse caso, vezes o Ln de ômega. Tá? Essa fórmula, inclusive, é tão importante que ela está na lápide de Boltzmann, lá em Viena. E aí, se eu for calcular isso para dois estados, né, para o ΔS, então ficar S2 menos S1, vou ficar com KB Ln de ômega final, né, sobre ômega inicial. Aplicando então ao exemplo de expansão do gás, né, entre dois compartimentos que a gente viu agora há pouco, no início um dos compartimentos está vazio. Então eu vou ter sempre o mesmo número de moléculas, né, 1 mol, Na, então vai ser dado por Na, então fica com Na fatorial. E aí no início eu tenho todas as moléculas do mesmo lado, no compartimento 1, então vou dizer que a diferença, né, entre os estados só faz diferença se a molécula está do lado do primeiro compartimento ou do segundo. Então, como todas no início estão no primeiro compartimento, eu fico com Na fatorial e para corresponder ao segundo compartimento eu tenho 0 fatorial aqui, que é 1, né, fazendo essa conta então, Na fatorial sobre Na fatorial vai dar 1, e aí aplicando na equação de Boltzmann, na fórmula de Boltzmann, eu tenho que S é igual a Ln de 1, que é 0. Então, S inicial é 0, entropia inicial é 0. Isso para a simplificação que a gente está fazendo, que está dizendo que a única diferença entre os níveis de energia dessas moléculas elas são no primeiro compartimento e no segundo. Até que vocês pensem qual é a consequência disso. Considerando, então, que após a expansão eu tenho uma distribuição uniforme entre as duas metades, ou seja, metade das moléculas vai estar de um lado, né, em um compartimento, metade das moléculas vai estar no outro compartimento, eu posso escrever, então, bom, o número total de moléculas continua sendo o mesmo, Na, então fico com Na fatorial aqui em cima, e no denominador eu vou ter dois valores iguais, né? Dos dois lados eu tenho Na sobre 2, então fico com Na sobre 2 fatorial, vezes Na sobre 2 fatorial, que dá Na sobre 2 fatorial ao quadrado. E aí, então, esse S final seria K, a constante de Boltzmann, vezes o Ln desse ômega final. E aí, utilizando a propriedade do Ln, eu fico com Ln de Na fatorial, menos, utilizando a regra do tombo aqui, 2 vezes Ln de Na sobre 2 fatorial. Reparem que eu tenho aqui Ln de números muito grandes, né? Como eu já comentei, esse Na fatorial é um número muito grande. Então, para isso, a gente utiliza muito em termodinâmica estatística a chamada fórmula de Stirling, tá? Que é válida para fatoriais de números muito altos. Eu vou deixar, então, como desafio para vocês provarem essa fórmula de Stirling aqui, tá? Que Ln de x fatorial é aproximadamente igual a x Ln de x menos x. Para provar isso daqui, vocês vão ter que escrever o x fatorial como sendo um produtório, né? X vezes x menos 1, vezes x menos 2, até 1. Né? Depois, vocês podem escrever esse Ln do produtório como sendo um somatório de Lns, e esse somatório vocês podem escrever como sendo uma soma de Riemann. Vocês vão chegar em algo muito próximo a isso, na verdade vai ter uma constante 1 aqui que vai aparecer, que é desprezível, porque esse x é um número, a gente está supondo que seja um número muito grande. Então já dei o caminho das pedras, tentem colocar isso no papel e deduzir, ok? Seguindo. Então, vamos aplicar a fórmula de Stirling. A gente tem que Ln de Na fatorial vai ser aproximadamente igual a Na Ln de Na menos Na, e a mesma coisa para o Ln de Na sobre 2 fatorial. E voltando lá naquela equação para o cálculo do ΔS, né, considerando então aquela distribuição igual entre as duas metades, a gente tem que o S final, estou dividindo aqui para o KB para ficar mais fácil, S sobre KB, vai ser Na Ln de Na, então eu tinha lá, né, Ln de Na fatorial, para substituir por Na Ln de Na menos Na. E a mesma coisa aqui, eu tinha menos 2 vezes esse Ln de Na sobre 2 fatorial, que eu substituí aqui. Né? Então, vocês podem fazer uma pausa agora, escreve isso no papel e deduz aí a expressão, faz as simplificações, vocês vão chegar em Na Ln de 2. Né? Isso aqui vai simplificar, esse 2 aqui vai cancelar, esse Na também vai simplificar, e aí no final das contas, quando você jogar tudo no mesmo Ln, você vai ficar com Na Ln de 2. E aí, passando esse KB multiplicando, você vê que o ΔS vai ser dado por Na vezes KB, vezes o Ln de 2. E a constante de Boltzmann, faltou comentar lá no início,
Na verdade, ela é igual à constante R, constante dos gases, dividido pelo número de Avogadro. A diferença é a base, porque na termodinâmica clássica a gente calcula por mol, geralmente na termodinâmica estatística a gente calcula por molécula. Né? Mas NA vezes KB vai ser exatamente o R, então a gente chega que ΔS é R ln de 2. E esse é exatamente o mesmo resultado que é obtido quando a gente faz uma abordagem macroscópica utilizando o modelo de gás ideal. Tá? Então, eu quero deixar aqui 2 desafios para vocês nesse caso. Primeiro, deduz isso utilizando gás ideal, né? Fazendo ali o processo análogo reversível, né? Para poder calcular o ΔS, né? Partindo do mesmo ponto, não importa se é reversível ou irreversível, então você escolhe o caminho reversível para ficar mais fácil de calcular. Calcula o trabalho de expansão, né? Reversível, depois calcula o calor correspondente, calcula ΔS, você chega muito rapidamente em RLN de 2, tá? Então, esse é o primeiro desafio. O segundo é pensar quando foi que a gente fez essa simplificação tão drástica que chegou no mesmo modelo de gás ideal. Né? A gente não falou em gás ideal aqui, mas teve alguma simplificação aí atrás que a gente fez no nosso exemplo que fez chegar no mesmo resultado de gás ideal. Tá? Então, pensem nisso daí e a gente discute depois. Bom, como referência para essa aula, eu utilizei então o livro do Smith Van Ness Abbott. Né? A versão que eu utilizei é a versão de 2007, sétima edição, mas já está disponível aí a 8ª edição também. É isso aí, até mais pessoal, um abraço.